Pois bem, falamos aqui sobre retífica, nós vimos os parâmetros da retífica, rebolo, tamanho de grão, aglomerante, tipo de aglomerante, vimos ali como que faz o ajuste da máquina, questões de segurança, vimos bastante coisa, tanto lá na teoria como aqui vendo esses vídeos aqui para ilustrar essa conversa que a gente teve. Ok, eu vou complementar essa questão de retífica para vocês, apresentando algumas outras coisas relacionadas à retífica, que não são retífica em si, mas que tendem a entrar na conversa quando a gente está falando sobre isso, tá bom? Eu vou passar aqui algumas coisas para vocês sobre a fiação de ferramentas, tá? Porque, obviamente, são feitas com rebolos, com retíficas também, né? A gente pode retificar não só as peças para conseguir aquele acabamento mais fino, mas como a gente pode utilizar aqueles rebolos, uma retífica também, para afiar as próprias ferramentas. Uma ferramenta de usinagem de aço rápido que a gente for utilizar. E como o objetivo é falar sobre acabamento superficial, eu vou mostrar para vocês ainda algumas outras atividades que existe na oficina para a gente conhecer sobre que não estão relacionadas diretamente com retífica, tá? Mas que o objetivo é conseguir acabamento superficial até melhor que a retífica consegue entregar, tá bom? E ao final, eu vou mostrar aqui algum material sobre retífica de motores para vocês, que acaba que é o que a gente mais tem ali no dia a dia. A gente vai falar de retífica com um colega, ali no nível de conhecimento médio das pessoas. Retífica a gente lembra logo de motores, tá? Aí eu vou mostrar um material aqui para vocês, ilustrando essa questão de retífica de motores, para a gente trocar uma ideia também, tá bom? Então, já vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Marcelo, eu tinha passado para o pessoal, não sei se você pegou o começo da aula, hoje eu estou passando aqui alguns vídeos ilustrando essa parte de retífica que nós vimos mais naquela apresentação teórica na última aula, tá? São diversos vídeos, os links estão nessa apresentação que eu mandei pelo WhatsApp hoje mais cedo, e cada um desses vídeos tem um trabalhinho para fazer aí, que é fazer um resumo, tá? Um resumo ali de uma página, não precisa ser mais que isso, pelo menos uma página, para entregar numa data aí que eu vou estipular ainda, tá bom? Mas, então, presta atenção nos vídeos, a gravação vai ficar aí, depois o trabalho é um resumo, uma folha por cada vídeo que a gente está vendo aí, tá bom? Ah, não, certinho então. Beleza. Valeu. Nada. Vamos lá, aqui, ó. Processo de aplicação, a gente vai falar sobre a fiação de ferramentas nessa aula aqui. Prestem bem atenção que tem muitos conceitos de retífica que vão estar impregnados aqui também. Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 58. Bons estudos! Bom dia. Seu Lorenzo, quais são as ferramentas que o senhor mais usa no seu dia a dia de trabalho? Um pente, tesoura, navalha, máquina de cortar cabelo, mais secador de cabelo, mas é essencial, né? E daria para fazer um corte de cabelo com uma tesoura que não estivesse bem afiada? Não tem condição, não. E a barba? Daria para fazer uma barba bem feita com um corte com fio ruim? Ida, não tem condição nenhuma. É isso aí. Será que o barbeiro é o único profissional que precisa manter suas ferramentas de corte bem afiadas? Claro que não, né? Qualquer profissional precisa deixar as suas ferramentas em ordem para fazer um bom trabalho, inclusive o profissional de mecânica. Na usinagem, depois de algum tempo, as ferramentas de corte geralmente se desgastam, passando a apresentar trincas, lascamentos ou modificações em suas propriedades. O desgaste das ferramentas é a porta de entrada para dois inimigos bastante indesejáveis: queda da produtividade e da qualidade. Os problemas se traduzem em aquecimento excessivo da peça e da ferramenta de corte, aumento do esforço da máquina, aumento do tempo de confecção e acabamento ruim.
E a solução para o desgaste das ferramentas de corte é a sua restauração. E para elas ficarem em ponto de bala bem restauradas, elas precisam principalmente de afiação. E este é exatamente o tema desta teleaula. Nesta teleaula, você vai aprender o que é afiação, vai conhecer seus tipos e quais os procedimentos contidos na operação de afiar. E aí, tá prestando atenção? Então vamos em frente, porque depois dessa teleaula você vai poder fazer barba e cabelo quando o assunto for afiação. Para não perder tempo e manter as ferramentas de corte sempre afiadas, as grandes indústrias geralmente têm um setor de afiação de ferramentas. E aí, o trabalho é um só: restauração do contorno e perfil de corte das ferramentas desgastadas. A afiação é feita quase sempre com rebolos, que, como você sabe, também são ferramentas de usinagem usadas nas retificadoras. Você também já sabe que existem vários tipos de rebolo. E é claro que na hora de afiar, deve ser usado o rebolo mais adequado ao tipo de ferramenta de corte. Bom, mas antes da gente seguir adiante, é preciso saber o que é, afinal de contas, essa operação de afiar. Você sabe? Então, fique por dentro. O que é afiação? Muito bem. Afiar é dar forma e perfilar arestas de ferramentas de corte novas que acabaram de ser feitas. E restaurar o perfil e as arestas de ferramentas de corte desgastadas pelo uso. Muito bem, Caio. Agora que a gente já aprendeu o que é afiação e em que tipo de superfície ela deve ser feita, eu quero que você me responda o seguinte: com relação à aresta de corte, qual a diferença entre uma ferramenta de torno e esta fresa aqui? Essa é fácil, Silva. A ferramenta de corte do torno tem apenas uma aresta cortante e a ferramenta da fresa tem várias arestas cortantes. Peraí, Silva. Você está querendo me dizer que as ferramentas de corte se dividem em ferramentas que têm uma aresta de corte e ferramentas que têm várias arestas de corte, é isso? Na mosca. Quando a ferramenta tem apenas uma aresta de corte, ela é monocortante. As ferramentas de torno e de plana são do tipo monocortantes. Já as fresas, as brocas, os escariadores e as serras são do tipo policortantes. Bom, poli quer dizer muitos, policortantes, então são ferramentas com muitas arestas de corte. Mas peraí, Silva, a teleaula não é sobre afiação? Pois fique o senhor sabendo que a afiação depende disso, Caio. Quer dizer, para saber qual o melhor jeito de afiar uma ferramenta, é preciso considerar se ela é monocortante ou policortante. E a afiação não depende do material de que é feita a ferramenta? Claro. Para escolher o rebolo adequado, é fundamental saber de que tipo de material a ferramenta é feita. Que tal a gente relembrar os materiais mais usados para fabricar uma ferramenta de corte? Tem o aço carbono, com baixa resistência ao desgaste e que perde rapidamente o poder de corte. O aço rápido, com boa resistência ao calor e ao desgaste. O metal duro, que é adequado para trabalhos em alta velocidade. E o sinterizado especial, um material de última geração que pode ser dividido em pastilhas cerâmicas e superabrasivos sinterizados. Resumindo, a afiação depende do tipo de ferramenta, se ela é monocortante ou policortante, e do tipo de material com o qual ela é feita. Agora sim, sabendo disso, nós podemos conhecer os tipos de afiação. É isso aí. Acabei de afiar essa ferramenta do torno aqui na esmerilhadora. É isso mesmo que você está pensando. A afiação pode ser feita manualmente. Na verdade, quando a ferramenta é monocortante, a afiação pode ser feita manualmente. Nesse tipo de afiação manual, o resultado depende da habilidade do operador. Quer dizer, para afiar manualmente uma ferramenta numa esmerilhadora, tem que ter destreza e entender do assunto. Agora, se for preciso afiar uma ferramenta do tipo policortante, aí entra em ação um profissional especialista em afiação. Esse aqui é o Daniel. Pessoal, só fazer um comentário aqui com vocês. Nesse tipo de afiação... Sabe por que o cara afia uma ferramenta
passando ela para um lado e para o outro? Manual, o resultado depende da Pela mesma razão que o rebolo ele fica andando para um lado e para o outro também. Ele precisa ser consumido de forma homogênea. Se eu pegar essa ferramenta e deixar ela parada aqui numa única posição e forçar ela para o rebolo, ele vai danificar o rebolo num ponto só. Ele vai consumir o rebolo num ponto só. Ou seja, aquela superfície plana, eu já não vou ter mais e a minha retífica, no caso que não é uma retífica, né, é só uma esmeriladora, não vai fazer um trabalho muito correto. Então, para você manter a integridade do seu rebolo por mais tempo, quando você vai pegar uma esmeriladeira aqui, manualmente, você vai, posiciona e fica andando para um lado e para o outro, para tentar consumir igualmente em toda a superfície. Ok? habilidade do operador. Quer dizer, para afiar manualmente uma ferramenta. E um detalhe, na esmerilhadora, normalmente tem um copinho aqui embaixo com água. À medida que você vai... Como você não pode ir molhando isso daqui com o jato aqui a todo tempo, à medida que você vai afiando essa ferramenta, pode acreditar, ela vai esquentar com força. Porque esse atrito aqui ó, vai esquentar a ponto de queimar a sua mão. E se isso aqui esquentar demais, vem todos aqueles problemas de desgaste e alteração do metal dado pelo calor. Então, não é recomendado aqui, quando você estiver usinando isso aqui manualmente, que isso aqui esquente demais. Normalmente, numa esmerilhadora, tem um copinho com água aqui, você vai, começa a trabalhar, esquentou, você dá uma mergulhada lá para refrigerar, volta aqui, molha lá de novo lá para não esquentar demais, tá bom? Uma esmerilhadora tem que ter destreza e entender do assunto. Agora, se for preciso afiar uma ferramenta do tipo policortante, aí entra em ação um profissional especialista em afiação. Esse aqui é o Daniel. Ele trabalha numa empresa que só faz afiação de ferramentas de corte. E está aqui dando uma avaliada nas ferramentas da fresa aqui da oficina. Você sabe como é, né? Ferramenta de corte tem que estar sempre bem afiada, senão a produtividade vai lá para baixo. E aí, Daniel, essa fresa aí vai render como antes ou não? Bom, Ananias, quando o assunto é avaliação de fresa desgastada, cada caso é um caso. Mas tá com sorte, viu? Não vai precisar comprar outra, não. Com uma boa afiada, essa fresa aqui vai render muito mais ainda. Bom, além de ser cliente antigo, eu sou do ramo e sei como isso é feito. Mas tem gente que está vendo esse negócio de afiação pela primeira vez e quer saber como isso é feito. Quando a ferramenta é do tipo policortante, como esta fresa, é preciso afiar em máquinas especiais. Máquinas que são chamadas de afiadoras. Elas dispõem de suportes orientáveis que ajudam a posicionar a face da aresta a ser afiada, de maneira que a inclinação em relação à superfície seja a mais justa possível. A ferramenta deve ser movimentada sobre a superfície do rebolo. Isso deve ser feito para não desgastar de forma irregular a superfície do rebolo e também para reduzir a chance de aquecimento da aresta de corte da ferramenta. Essas máquinas afiam todo tipo de fresas, cilíndricas, angulares, com dentes postiços e outras. Para afiar brocas helicoidais, existe uma máquina especial. A broca precisa estar afiada para manter um bom poder de corte do material e também para que suas arestas de corte fiquem simétricas em relação ao eixo da broca. Tem também uma afiadora de ferramentas de corte de metal duro. Mas atenção, Caio. É bom saber que a afiação não é uma coisa isolada. Às vezes são necessários 3 tipos de operação para se afiar uma ferramenta de corte. A saber, desbaste, semi-acabamento e acabamento. E cada uma dessas operações é feita com um rebolo diferente. Olha só. Com este rebolo aqui, nós podemos desbastar uma ferramenta de corte. E essa ferramenta lascada aqui? Também tem que ser desbastada, Silvio? Ah, precisa sim. Em geral, as ferramentas de corte passam pelo desbaste antes de serem afiadas. E quando a afiação vai ser feita numa ferramenta que não está lascada, como essa aqui, por exemplo, também tem que desbastar? Não, aí basta a operação de semi-acabamento ou de simples acabamento nas arestas cortantes. Com este outro rebolo aqui. Muito bem, já não existem dúvidas. Para manter o rendimento máximo das ferramentas de corte, é preciso afiar. Se você precisa afiar uma ferramenta monocortante simples, como a ferramenta de desbaste do torno, entre em ação a esmerilhadora e a habilidade manual do operador. Agora, se a ferramenta a ser afiada for policortante, como a fresa, como fazer? Bom, para responder essa pergunta, só mesmo conferindo os detalhes da operação de afiar.
Antes de mais nada, a gente tem que levar em conta que cada dente da fresa é limitado por duas superfícies ativas, uma de ataque e outra de incidência. Repare que durante a afiação, a mesa é acionada pelo operador com rápidos movimentos de vai e vem. E mais, hein? A fresa deve ser mantida apoiada na guia da máquina. Bom, eu não sou um especialista em afiação, mas pelo que eu sei, o processo de afiação varia de acordo com o tipo de dente da fresa, não é isso? Exatamente, Ananias. Mesmo com todas essas variações, os procedimentos para afiação de fresa são quase sempre os mesmos. Vamos ver quais são esses procedimentos? O primeiro deles é a fixação da fresa na afiadora. Normalmente, as fresas com haste são fixadas entre pontas, o que permite obter uma concentricidade perfeita. Repare que o eixo da fresa deve estar em posição paralela à mesa. No caso da fresa de topo, a fixação é feita com a ajuda de um cabeçote porta-fresa inclinado, com ângulo de incidência de aproximadamente 6 graus. Um jogo de adaptadores permite a fixação das diversas hastes cônicas. As fresas com furo roscado são atarrachadas num mandril, que pode ser mantido entre pontas ou mesmo montado sobre o cabeçote porta-fresa. E as fresas com haste cilíndrica podem ser afiadas entre pontas, ou ainda fixadas no cabeçote porta-fresa, através de pinças cônicas. O segundo procedimento diz respeito à regulagem da máquina. Como exemplo, imagine que a gente vai afiar a parte externa da fresa com um rebolo reto plano. O dente da fresa é apoiado na escora guia. Assim. Depois, o eixo do porta-rebolo e o eixo porta-fresa são colocados paralelamente no mesmo plano horizontal. Aí é hora de aproximar um dos dentes para bem perto do rebolo. Por último, a operação de afiar propriamente dita. Antes de ligar o motor, tem que aproximar a fresa alguns milímetros do rebolo, mas de maneira que ele possa girar livremente. Aí sim pode ligar. Então o carro deve ser aproximado do rebolo, bem devagarzinho, até que o rebolo e a fresa fiquem em contato. Aí tem que movimentar a mesa assim, num vai e vem bem rápido. E ao mesmo tempo, a fresa deve ser guiada pela outra mão. Em seguida, a fresa deve ser afastada lateralmente e deve-se fazer um passe de 0,02 de milímetro. Então é só ir afiando dente a dente, sempre mantendo a mesma referência. Depois de uma volta completa, o carro deve ser avançado para um novo passe de 0,02 de milímetro. E a afiação deve continuar até compensar todo o desgaste da fresa. Para o acabamento, os passes devem ser de 0,01 de milímetro. Depois da afiação, as rebarbas devem ser retiradas do gume com uma pedra abrasiva. Aí, pronto, Silva. Tá afiadinha, pronta para usinar mais um montão de peças. Que está afiado eu sei, cara. O que eu quero saber é se você está afiado nesse assunto. Bom, eu acho que sim, né? Mas para garantir, que tal a gente fazer uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é afiação e viu que ela depende do tipo de ferramenta, se monocortante ou policortante, e também do tipo de material usado na fabricação da ferramenta. Viu que a afiação pode ser feita manualmente, no caso das ferramentas monocortantes, ou com máquinas afiadoras, no caso das ferramentas policortantes. E também que existem vários tipos de máquinas afiadoras. Por último, você aprendeu que procedimentos deve seguir na hora de afiar uma ferramenta. As ferramentas de corte devem estar sempre bem afiadas para render. E para você render neste assunto, só tem um jeito. Dê uma bela estudada no seu livro de estudos. Assim você vai ficar bem afiado. Até a próxima teleaula e tchau. Bom, pessoal, essa aula aqui foi a 58. Se a gente olhar aqui na playlist, aqui, ó, 59, ela vai falar sobre brunimento, lapidação e polimento, certo? E no final, essa última aqui também sobre acabamento superficial, ela vai falar de superacabamentos, tá? Vamos olhar essa questão de brunimento aqui, que é muito comum em motores a combustão, tá? Questão de virabrequim, dos pistões, né, aquelas camisas dos pistões lá, é necessário ter um brunimento lá. Vamos conhecer o que é isso aqui. Atenção, vai
Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 59. Bons estudos! Eis aí o resultado de uma boa usinagem. Peças com dimensões exatas e com um acabamento fino. Olhando assim, parece que está tudo em cima. Mas será que o acabamento está perfeito mesmo? Nem tanto. Apesar de todos os cuidados, as peças usinadas apresentam pequenos sulcos e riscos mais ou menos visíveis. Essas imperfeições podem ser resultados de duas coisas: das arestas das ferramentas de corte ou das pontas agudas dos grãos abrasivos. Olha só, mesmo uma peça como essa, que passou por retificação, ou seja, que tem um acabamento feito em máquina, quando vista através de uma lente de aumento, apresenta algumas irregularidades ou rugosidades. Bom, e aí o que fazer? Será que esse problema não tem solução? É claro que tem. É só submeter a peça com superfície irregular a uma dessas operações que nós vamos ver na teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai aprender o que é brunimento, lapidação e polimento. Completando essas operações especiais que nós vamos ver hoje, tem ainda o superacabamento e a rodagem. É bom deixar claro que todas essas operações têm a finalidade de eliminar o máximo possível as irregularidades. Muito bem, está na hora de aprender. Olho vivo que a nossa teleaula está começando. Você sabe o que é o brunimento? O brunimento é um processo mecânico de usinagem por abrasão, muito usado no acabamento de peças. Como você já sabe, abrasão é o desgaste feito por atrito, como o ato de lixar, por exemplo. Normalmente, o brunimento é feito com uma ferramenta de abrasão, chamada brunidor. Observe que o brunidor é formado por segmentos de material abrasivo montados em grupos. No processo de brunimento, enquanto o brunidor gira e simultaneamente se movimenta para cima e para baixo, os segmentos abrasivos vão desgastando, isso é, brunindo a parte interna da peça. Pessoal, brunimento, vocês podem ter visto ali, é muito utilizado no bloco do motor, onde serão colocados os pistões, tá? Aquela superfície, ela é brunida, vamos dizer assim, tá? Antigamente, quando você comprava um carro zero, quando a gente tinha condição de comprar um carro zero, é comum a gente ouvir aquela coisa assim, nos primeiros tantos mil quilômetros se recomenda não acelerar o carro acima de tantos giros, ou o contrário, não lembro, tem que forçar o carro para amaciar o motor. Essa questão de amaciar o motor, a gente falava porque os processos de brunimento não eram tão desenvolvidos a ponto dele já sair de fábrica com aquele bloco do motor, onde os pistões estão, já 100%. Aí, no próprio manual já vinha orientação, falou, os primeiros tantos mil quilômetros, você tem que andar mais ou menos esse giro aqui para terminar o amaciamento do motor. Esse amaciamento é finalizar o acabamento daquelas camisas dos pistões lá, tá bom? Hoje em dia, não. Os processos de brunimento e acabamento superficial de usinagem dessas montadoras já está tão grande que um motor que já sai de fábrica, ele já sai na condição ótima de operação. Você não vai encontrar no manual de um carro zero nenhuma indicação dessa questão de amaciar motor. Tá bom? Só uma curiosidade aí. Veja nesse desenho em corte como as coisas acontecem. A ferramenta tem um dispositivo que pressiona os segmentos abrasivos contra as paredes internas da peça. O brunidor gira lentamente, enquanto faz o movimento de sobe e desce. A diferença em relação à retificação fica por conta da velocidade de rotação, que no caso do brunimento é menor. E também da pressão entre as superfícies, que no brunimento é maior. Velocidade menor, pressão maior, resultado: uma superfície muito próxima da perfeição, lisinha. É isso
que o alojamento do êmbolo deste compressor está precisando. Eu vou mandar fazer um brunimento nele, depois troco os anéis e esse compressor vai ficar novinho em folha. Aliás, esse tipo de brunimento, que dá uma espécie de lixada nas superfícies internas de forma cilíndrica, também é usado em várias peças que a gente conhece. Nos cilindros dos motores, por exemplo, e também no alojamento de êmbolos hidráulicos, e até mesmo em tubos de canhão. Mas não fique pensando que o brunimento é uma operação que se faz somente em superfícies internas, não. Ele também pode ser feito na superfície externa desse eixo, por exemplo. As operações especiais não se restringem ao brunimento. Existem várias outras. Tem uma, aliás, que tem um nome bastante conhecido. Vamos ver? Qual é o nome dessa pedra aqui? Diamante. 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 Um diamante é encontrado assim na natureza ou ele passa por algum processo de acabamento? Ele passa por um processo de acabamento. Ele é encontrado bruto, passa por vários processos de acabamento. Qual é o nome desse processo de acabamento? Lapidação. Lapidação. Não, ele tá assim quando ele tá lapidado. Viu só como esse processo é conhecido? Lapidação. É claro que o processo de lapidação na área mecânica é bem diferente do processo de lapidação do joalheiro para fazer uma joia. É que nos dois casos os processos têm muitas coisas em comum. A começar, que os dois processos proporcionam um elevado grau de acabamento. Pode anotar aí, na mecânica, lapidar é dar às superfícies das peças exatidão e elevado grau de acabamento. O processo é o seguinte: a primeira coisa a fazer é colocar um líquido, água ou óleo, sobre uma placa e, na sequência, colocar o pó abrasivo sobre o líquido. Aí, com a ajuda de um dispositivo e com a realização de movimentos circulares, o resultado vai ser um acabamento fino. O princípio é muito simples. Veja só essa representação super ampliada. Os grãos abrasivos ficam no líquido e entram em contato com a peça durante o movimento. Como esses grãos são geométricos e muito pequenos, a superfície lapidada fica lisinha. E aí que entra o diamante. Não sei se você sabe, mas o pó abrasivo pode ser de diferentes materiais, inclusive de diamante. É claro que nesse caso o diamante é utilizado na forma de minúsculos grãos. E preste atenção, quanto mais duro for o material da peça a ser lapidada, maior dureza deverá ter o grão abrasivo. É por isso que o diamante é tão indicado, por causa da sua alta dureza. Esse processo é muito utilizado na lapidação de blocos padrões e pinos. Vamos em frente. Numa superfície cortada com ferramenta, podemos perceber as marcas da usinagem sob a forma de estrias. Essas estrias, feitas pela ferramenta de corte, recebem o nome de rugosidades. Quando a superfície da peça precisa ser lisa e brilhante, como as cavidades desses moldes para plásticos, a rugosidade é bastante indesejável e, para eliminá-la o máximo possível, a peça precisa ser polida. É isso mesmo. A operação especial de que vamos falar nesse momento é o polimento. O polimento dá a qualquer superfície um acabamento de boa apresentação, lisinho. O polimento também cria uma camada superficial de proteção da peça, dificultando e até mesmo impedindo a ação corrosiva. E o polimento também serve para preparar as peças para os processos de galvanoplastia, como também para dar às peças niqueladas ou cromadas um brilho mais vivo. Olha só que beleza, Caio. Cromada e polida. Eu tô com uma dúvida. Todo mês eu dou uma boa polida no meu carro. Para isso, eu utilizo uma furadeira e uma ferramenta muito parecida com essa daqui. Certo. O carro fica uma beleza. Agora a minha dúvida é a seguinte: será que o polimento do meu carro é igual ao polimento industrial dessas peças metálicas aqui? Caio, a definição é a mesma, né? Dá uma olhada que eu vou ler qual é a definição de polir. Vamos lá. Polir é um processo mecânico de acabamento de uma peça que visa tornar sua superfície lisa e de aparência espelhada. Quer dizer, o negócio do polimento é dar um bom aspecto visual à peça. A definição tudo bem, parece a mesma coisa. Mas é melhor ver como o polimento é feito na área mecânica para ver se tem alguma diferença, né? Você sabe como é feito o polimento? Não? Então fique por dentro. Discos de escova e feltros abrasivos. Essas são normalmente as ferramentas usadas no polimento. Discos
ou conjuntos de discos revestidos com substâncias abrasivas. A operação de polir, propriamente dita, é muito simples. Basta forçar a peça a ser polida contra o disco abrasivo, com o disco girando em alta velocidade. Esse tipo de polimento é chamado polimento radial. Caio, mas não pode esquecer que tem também o polimento axial. O disco abrasivo gira sobre o eixo e a superfície usada para o polimento é a área de circunferência do disco. Ela precisa ser mais ou menos flexível para poder entrar em contato com toda a superfície da peça a ser polida. Opa, então é esse tipo de polimento que eu faço, o axial. E essa aqui, ó, é a parte que entra em contato com o carro. Na verdade, Caio, o que faz é muito mais do que um enceramento. Porque no caso do polimento, a superfície da peça vai se desgastando até ficar homogênea e lisa. Eu não estava lembrando disso não, Tito. No polimento, a superfície da peça já é desgastada. Agora, já pensou se eu fosse polir mesmo o meu carro? A pintura dele é pro beleléu. Olha, eu gostei de ver, hein? Você guardou mesmo os princípios do polimento. E você, sabe quais são os princípios do polimento? Então fique por dentro. Princípios do polimento. Para fazer o polimento, apoie essa peça sobre a ferramenta abrasiva, que deve girar entre 45 e 50 metros por segundo. Neste contato, a superfície da peça perde material, de acordo, é claro, com a granulação do abrasivo utilizado. O polimento pode ser feito com discos abrasivos ou ainda através de lixas, pó ou bastão abrasivo. O disco abrasivo pode ser feito de madeira, feltro ou tecido, agindo sempre como um rebolo, por meio de suas superfícies planas ou cilíndricas. O abrasivo que recobre essas superfícies é colado ou fixado com adesivos. Você pode até não saber, mas o polimento é muito útil para que a gente tenha à mão produtos de qualidade. Os produtos plásticos, por exemplo, para serem feitos, eles precisam de moldes. E esses moldes precisam ser muito bem polidos para que os produtos fiquem perfeitos. Em muitos casos, pode até ser um polimento manual. O polimento manual é feito com lixas, pó ou bastão abrasivos, todos eles com uma granulação muito fina. Por ser manual, esse polimento exige uma habilidade muito grande do polidor, que além disso, deve ter senso crítico, pois é disso que depende a qualidade do produto. O ferramenteiro que trabalhou nesse molde tem essas duas qualidades, e o trabalho ficou perfeito. Agora, para o trabalho dessa teleaula ficar perfeito e completo, falta ainda darmos uma boa revisada. Vamos nessa? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, embora utilizando técnica correta, as peças usinadas apresentam riscos e sulcos, e que essas irregularidades devem ser eliminadas com a realização de operações especiais. Operações que você ficou conhecendo como brunimento, lapidação e polimento, que pode também ser feito manualmente. E aí, Caio, você já tá uma fera nesse assunto? É mais ou menos, Tito. É só bom de dar uma boa estudada e fazer todos os exercícios do livro de estudos. E você faça o mesmo, hein? Pegue o seu livro de estudos. Porque na próxima teleaula, que vai ser a última do livro 3 de processos de fabricação, a gente vai continuar vendo mais alguma coisa sobre operações especiais de acabamento. Até lá. Exatamente. Pessoal, tem mais uma teleaula, feito ele falou aí de acabamento, mas antes deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui rapidinho. Aqui, ó, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre polimento. Seguinte, só curiosidade. Nesse vídeo, o pessoal lá fala sobre acabamento superficial de peças e fala alguma coisa sobre cromagem, tá? Primeiro, o que é um aço cromo? Tá? O aço cromo é um aço carbono normal, tá? Que na estrutura dele, enquanto ele está sendo fundido, é misturado uma certa percentagem de cromo nele. Quando você pegar ali uma peça cromada, de aço cromado, é isso. É o aço carbono convencional, que quando ele está sendo produzido, é adicionado uma certa quantidade de cromo naquele aço. Aí derrete tudo aquilo ali, coloca mais alguns aditivos ali, um molibdênio, né? Algum aditivo ali para melhorar algumas características, e você tem aquele ali uma barra de aço cromo,
tá? Normalmente a gente fala aço cromo molibdênio, que também se coloca nesse metal. Só que quando você escuta aço cromado, é diferente, tá? Quando você vai falar, escuta ali, não, essa peça é cromada. Significa que ela é uma peça de aço normal, que ela teve um acabamento posterior, né, de deposição de cromo. Tá? Deposição de cromo. É como se você colocasse aquela peça dentro de uma câmara, né, uma câmara fechada, e acontecesse uma pintura de cromo naquela peça lá, uma deposição superficial. Óbvio que não é uma pintura de jato assim, né? Tem um processo físico-químico lá, com a mistura de alguns banhos de nitretos e nitratos, que você faz essa deposição de recobrimento. Por exemplo, aquelas brocas que você vê que tem a ponta amarelada, aquilo lá é uma deposição superficial posteriormente que se coloca para dar mais resistência. Bom, só para ter essa curiosidade. Se eu não me engano, o aço cromo molibdênio, para ele ser chamado a partir de uma certa percentual de cromo, é 12%. Você pega o aço comum e mistura pelo menos 12% de cromo para que você tenha aquele aço cromo molibdênio, tá? Qual que é a vantagem disso? O cromo ele não oxida. Bom, então você tem uma peça ali que ela é feita de aço cromo, ela não vai enferrujar com ar, né? O oxigênio do ar não vai reagir com a superfície da peça e ela não vai dar nenhuma ferrugem, tá bom? Aí, o que vai acontecer é muito pelo contrário. O oxigênio em contato com o cromo, ele reage e dá uma película muito fininha, protetora, que melhora ainda a capacidade daquela peça de aço cromo de não oxidar, de não enferrujar. Tá? Uma peça oxida, ela enferruja com o tempo, porque o oxigênio do ar reage com o ferro daquela peça e gera óxido ferroso, né, que é a ferrugem, né, que vai ficando naquela superfície ali e vai corroendo a peça aos poucos. Tá? Umidade vai fazer isso. Não é a água que faz a ferrugem, é o próprio oxigênio do ar ou que está diluído na água que vai fazer com que aquela peça enferruje. Tá bom? Então, um ponto de curiosidade aí. Durante essa teleaula também, o pessoal falou sobre polimento. Vocês viram que tem aquele pratinho lá que fica girando, ele coloca lá uma cera lá e faz ali um polimento superficial, friccionando aquela peça ali naquele disco que está girando, né? Eu tenho aqui algumas fotos que eu tirei há muito tempo atrás de um ensaio mecânico para análise de solda. Deixa eu ver se eu encontro essas fotos aqui. Eu fiz na época da faculdade, tem muito tempo. Você vê que o acabamento daquele polimento foi tão grande, né, que quando a gente tem lá duas pecinhas soldadas, dá vários passes de solda lá, né, e depois a gente faz um corte perpendicular a esses passes de solda e faz um polimento. Para quê? Para que a gente possa fazer uma inspeção naqueles cordões de solda. Tá? Deixa eu só encontrar esse aqui. E como que a gente visualiza esses cordões de solda? Fazendo o polimento daquela superfície que você acabou de cortar. É aí que eu estou encontrando aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Esse aqui mesmo. Aqui, ó, olha essa imagem aqui. Ó. Isso aqui era uma peça e isso aqui era outra peça. E foram feitos diversos passes de solda, diversos cordões foram feitos um em cima do outro. Deixa eu girar essa peça. Foram feitos um em cima do outro. E depois a gente fez um corte aqui na peça, aqui, um corte reto, para mostrar exatamente esses cordões de solda. A gente só consegue enxergar isso daqui porque a gente fez um polimento, né, para deixar isso aqui o mais fino possível, tá? De forma que foi possível. Depois a gente ataca isso aqui com um produto químico para dar um contraste maior,
mas a gente consegue isso unicamente por conta do polimento. Se não fosse o polimento, não daria para chegar nesse nível de acabamento a ponto de ver os cordões de solda. Dá para ver, inclusive, aqui, ó, na junção dos cordões, desse pescoço aqui, que tem um problema nessa solda aqui, ó. Ficou uma porosidade aqui no meio. A gente consegue enxergar essas cristas aqui, ó, que isso aqui é a zona termicamente afetada pelo calor da solda. Isso, a gente consegue ver até os cordões aqui também. Aqui dá para ver até melhor. Aqui tem um pontinho de defeito da solda aqui. O polimento aqui nesse eixo com rasgo de chaveta aqui, ó, a gente ataca e consegue enxergar aqui a estrutura do próprio aço. Como fazendo isso? Como? Polimento. Inclusive tem uma porosidade aqui também na estrutura do eixo aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é um tubo e duas barrinhas de aço redondo soldadas de topo aqui, ó, né? Você pode ver que isso aqui é um tubo com costura, né? Algum dia, se alguém quiser aí depois uma explicação do que é tubo com costura e sem costura, depois eu até explico com mais calma. Mas tubo com costura nada mais é do que uma chapa que a gente vai dobrando e solda as pontas dela para formar um tubo. Aqui a gente consegue ver aqui os pontos aqui da solda do próprio tubo. E também os cordões de solda dessa barrinha junto com o tubo. Aqui para você ver, aqui a gente vê aqui que são pontos de falha na solda. Aqui também, aqui tem até um ponto solto aqui. Como que a gente consegue ver isso? Com polimento, né? O polimento ele serve para acabamento superficial de peças, mas também para análise macrográfica de peças mecânicas também. Eu só lembrei disso daí para mostrar para vocês, para ilustrar. Vamos ver essa aqui. O que é essa aqui, velho? Aqui são cordões de solda, não mostra muita coisa aqui. Beleza, pessoal? Só para ilustrar aqui mesmo. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nesse último vídeo. Esse último vídeo do telecurso, eu tenho outras coisas para mostrar para vocês aqui também. Que é mais voltada para os motores, tá? Vamos lá. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 60. Bons estudos! Na última teleaula, você conheceu vários processos que permitem um acabamento especial de uma peça. É o caso do brunimento, do polimento e da lapidação. Hoje você vai conhecer mais 2 processos para o perfeito acabamento de uma peça. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o superacabamento e a rodagem. Vai aprender como dar acabamento em uma peça com cada um desses processos. E vai notar que os 2 permitem a produção de superfícies com exatidão dimensional e um excelente acabamento. Você está preparado? A teleaula de hoje está apenas começando. Ô, mestre, essas peças aqui, elas estão com um acabamento super bom, né? Passaram por lapidação. Tem aí peças que passaram por lapidação, como essas que você está vendo. Essa daqui passou por brunimento. Essa aqui por polimento. Peraí, essa história de superacabamento, eu não estou por dentro desse processo. A gente aqui não trabalha com máquina de superacabamento. Algumas empresas utilizam esse processo para corrigir alguns defeitos que algumas peças apresentam. Mas que tipo de defeito? Por exemplo, riscos
e estrias na superfície causados por grãos abrasivos. Existem também outros tipos de defeitos, como formação de facetas, que as vibrações das máquinas podem causar na superfície de uma peça. Eu estou curioso para conhecer uma máquina de superacabamento. Olha aí, essa é a máquina que faz o superacabamento. A operação de superacabamento corrige os defeitos da superfície da peça. É isso mesmo? Corrige sim. O que acontece é que nessa operação são usadas ferramentas como pedras ou blocos abrasivos. Essas ferramentas atuam na superfície da peça, eliminando imperfeições como riscos, estrias e facetas. O que são facetas? Facetas são microfaces que se formam na superfície da peça durante a retificação. Elas podem ser provocadas por folga no eixo ou pelo desbalanceamento do rebolo. E outros fatores também podem comprometer o acabamento de uma peça. Mau estado do mecanismo de movimentação da mesa, rebolo muito duro ou de granulação muito fina. Uma superfície superacabada deve ter o aspecto de um espelho fosco, desse modo aqui. Puxa vida, hein? E o superacabamento é feito aqui dentro. Mas qual é a diferença entre superacabamento e retificação? Existem muitas diferenças. Veja esta medição do estado da superfície representada nestes gráficos. No gráfico 1, você tem uma superfície que sofreu uma retificação de desbaste. Veja a profundidade das estrias em relação ao gráfico 2, que representa uma peça que sofreu uma retificação de acabamento. Veja agora estes gráficos representando superfícies que passaram pelo superacabamento. No gráfico 3, que é o superacabamento de desbaste, já dá para notar que as estrias são menos profundas que na retificação de acabamento. E no gráfico 4, que representa o superacabamento de acabamento, a superfície é quase igualada de modo integral. Olha essas figuras aqui. Elas mostram duas superfícies em contato. Na figura A, você vê duas superfícies retificadas. E na figura B, você vê duas superfícies superacabadas. Como você viu, o superacabamento permite uma superfície sem estrias, sem saliências. Ou seja, ele corrige os defeitos da peça. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre a diferença entre os processos de retificação e superacabamento. Mas você deve estar se perguntando como é feita uma operação de superacabamento, não é? Então vamos ver de perto esse processo. Na operação de superacabamento, o movimento de corte é efetuado pela pedra abrasiva. A pedra abrasiva é colocada em posição sobre a peça com pressão constante de 1 a 5 kgf por centímetro quadrado. Isso depois de ter sido perfilada por uma ferramenta diamantada. A partir daí, inicia-se a operação, que pode ocorrer de dois modos. Primeiro, com a peça sendo deslocada ao longo da pedra abrasiva, como acontece na fabricação de rolos para rolamentos, que é lapidação externa. Segundo, com a peça girando e a pedra internamente oscilando, que é a lapidação interna. Mas a operação de superacabamento também pode ocorrer com a peça girando a uma velocidade de corte de 20 metros por minuto e a pedra abrasiva vibrando ao longo da geratriz do cilindro que está sendo submetido ao superacabamento. Outra coisa importante nesse processo é a lubrificação. Tanto a peça quanto a pedra abrasiva devem ser lubrificadas com uma mistura de 80% de querosene e 20% de óleo. Mas também podem ser utilizados fluidos de corte encontrados comercialmente. A operação de superacabamento termina quando a rugosidade chega a níveis satisfatórios, isto é, a superfície de contato entre a pedra e a peça aumenta. Com isso, a pressão real em cada ponto de contato da pedra abrasiva é insuficiente para a retirada de material. A operação de superacabamento é indicada principalmente nos casos de ajustes deslizantes ou giratórios de peças de exatidão, na melhoria de tolerância da forma e também na diminuição da rugosidade. Para isso, utiliza grãos abrasivos ultrafinos na faixa de 600 a 1.200. Também é importante ter em conta que uma operação de superacabamento
deve ser controlada antes, durante e depois. Antes, para verificar na peça a correção geométrica das superfícies a usinar. Durante, para verificar o desenvolvimento normal da ação do abrasivo, que deve ter a duração regulada segundo os limites de tolerância determinados. E depois, para verificar na peça as características obtidas. Mas será que é possível fazer superacabamento em séries pequenas de peças? É claro que é possível, só que para isso é preciso utilizar um dispositivo especial, como esse que você vai ver a seguir e que pode ser adaptado a um torno. Veja como fica esta adaptação quando vista de frente. Repare bem na posição da peça, da pedra abrasiva e do porta-pedra. Veja também como fica o dispositivo quando visto pela esquerda e por cima. Com essa adaptação, é possível aplicar o superacabamento em outros tipos de peças, como eixos de comandos ou virabrequins. Mas existem também outros tipos de máquinas de superacabamento usadas para o acabamento de superfícies cilíndricas externas sem centro, de superfícies planas e de superfícies cilíndricas internas. Quer dizer, então, que o superacabamento corrige defeitos da retificação. Agora, e essa história de rodagem? Eu não conheço muito bem essa operação. A operação de rodagem ela serve para melhorar a exatidão dimensional de uma peça, o seu acabamento superficial e as tolerâncias de forma e posição de uma superfície retificada. Sabe onde é muito usado esse tipo de operação? Não. No acabamento do fio de esquadro de luz, em réguas de luz, na vedação de válvulas e suas sedes, no acabamento do contato de micrômetros. Peraí, mas esse processo ele é manual? Pode ser manual e pode ser feito em máquina, dependendo do caso. Agora, nos dois casos, você pode executar esse trabalho em superfícies cilíndricas internas, como é esse caso. Superfícies cilíndricas externas, como é esse caso. E superfícies planas externas, como é este caso aqui. Tudo bem, mas a gente deve usar algum tipo de abrasivo nessas operações. Isso mesmo. Só que no processo de rodagem, o abrasivo se apresenta em forma de pó. Queria conhecer um pouco mais de perto esse assunto. E você? Os abrasivos mais comuns na rodagem são o carboneto de silício, usado para aços temperados, e o óxido de alumínio. Vocês perceberam que é o mesmo material abrasivo dos rebolos, né? Quando a peça for feita de metal leve. Com a ajuda de água, querosene ou óleo, este pó é transformado em pasta abrasiva que será utilizada na rodagem. Estes abrasivos devem trabalhar com uma pressão de 8 kg força por centímetro quadrado, ou seja, 800 kPa, e velocidade de corte de 20 a 30 metros por minuto. E a escolha da granulação dos abrasivos vai depender do acabamento que se quer obter. Se você quiser uma superfície acabada, pode usar uma granulação entre 60 e 300. No entanto, se a exigência do trabalho for uma superfície perfeita, espelhada ou lapidada, use uma granulação acima de 400. Granulações mais finas, acima de 800, também podem ser utilizadas com métodos adequados. Enquanto na operação de superacabamento, a retirada de sobremetal varia de 1/1000 de milímetro a 1/100 de milímetro. Na rodagem, essa variação pode ir de 1/100 de milímetro até 0,2 de milímetro. Mas o mais comum são pequenas retiradas de 1/100 de milímetro até 0,04 de milímetro. Até aqui você teve muitas noções sobre o processo de rodagem. Agora, chegou a hora de ver como é realizada a operação de rodagem de uma superfície plana com máquina. No seu livro de estudos, você também vai encontrar detalhes da mesma operação feita manualmente. Você vai ver um exemplo de como fazer a rodagem das pontas de contato de um micrômetro, como este aqui. O objetivo da operação vai ser tornar planas, paralelas e com baixa rugosidade as superfícies de contato do micrômetro. Para realizar a operação, você vai precisar de um micrômetro para lapidar, limpo e ajustado. 2 discos de lapidação, abrasivo em pasta, plano óptico para controle de planeza, rugosímetro,
benzina, algodão, pano e querosene. Rolete cônico. Para realizar a operação, você deve obedecer aos seguintes passos. Fixe o micrômetro na lapidadora pela ponta móvel. Anote o valor da abertura, pois você vai precisar dela nas fixações posteriores. Neste caso, a abertura utilizada é de 10 milímetros. Em seguida, limpe o disco com querosene. Coloque a pasta abrasiva na superfície do disco, espalhe-a com o rolete cônico. Regule a mesa onde está fixado o micrômetro, de forma que a face do contato que vai ser rodada fique paralela à face do disco. A primeira face a ser rodada tanto pode ser a fixa quanto a móvel. Com tudo preparado, inicie a rodagem propriamente dita. Repare que na rodagem por máquina, a peça permanece parada enquanto os abrasivos entram em movimento. Troque o disco de lapidação. Utilize disco para abrasivo de 1 a 2 microns. Controle a superfície obtida observando a planeza, o paralelismo e a perpendicularidade das faces. Se for necessário, repita a operação de rodagem, seguindo os mesmos passos, até que o resultado seja satisfatório. Como você viu, não é uma operação difícil, mas depende de dedicação e prática para se chegar a bons resultados. Exatamente. O melhor agora é a gente dar uma boa revisada em todas as informações que a gente viu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu duas novas operações destinadas ao acabamento na superfície das peças. A primeira delas é chamada de superacabamento. Ela é destinada a peças com defeitos de retificação. Viu quais são os passos necessários para a operação de superacabamento e os casos em que ela se faz necessária. Constatou também que o superacabamento pode ser feito em séries de peças pequenas, adaptando-se um dispositivo especial ao torno. Depois aprendeu sobre uma outra operação, a rodagem. Conheceu quais são os tipos de abrasivos utilizados nesta operação. E, finalmente, acompanhou uma rodagem por máquina de uma superfície plana. Agora você deve completar o estudo dessas operações lendo com atenção. Pessoal, eu mostrei para vocês, nosso assunto era retífica. Mas retífica a gente usa para fazer acabamento superficial de peças. Então, eu achei por prudente mostrar para vocês os outros métodos para conseguir esses acabamentos também. O polimento, até que esses últimos, essa rodagem, por exemplo, é um negócio assim meio que a gente não vê todo dia, difícil encontrar, né? Mas fica como conhecimento. Existe isso. Agora, os outros são mais comuns. Polimento, esse superacabamento de vez em quando é necessário também, dependendo da atividade da peça que você está fazendo. Né? Então, são os itens que vocês precisam conhecer. Existe retífica, isso é o conhecimento básico que a gente aplica para fazer a fiação de ferramentas e outros acabamentos superficiais também. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui agora um material complementar aqui a respeito de retífica de blocos de motores. Tá? Eu achei alguns vídeos interessantes aqui, vou mostrar para vocês, porque acaba que, eventualmente, a gente esbarra com isso. Deixa eu abrir aqui. São vídeos curtos, tá, pessoal? Tem um aqui que é um pouquinho mais longo, mas 10 minutinhos só. São vídeos de 3, 4 minutos, explicando essa questão de retífica de motores. É conhecimento interessante. Eu vi aqui antes de mostrar para vocês, e para a gente que é da área de mecânica, é coisa que a gente passa tempo vendo no YouTube. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai proseando. Beleza. Pessoal, hoje a gente quer comentar um pouquinho. E só um detalhe, os resumos foi até o que a gente viu nessa última aula. Tá? Daqui para frente é só curiosidade e material complementar. Com vocês sobre retífica de motor. Né? É uma palavra que
Muitas vezes, quando se fala em retificar um motor, as pessoas ficam meio apreensivas, justamente porque é um custo que não é barato, né? E, normalmente, a pessoa quer também saber, os nossos clientes querem saber se vai ficar bom o motor retificado, se funciona perfeitamente, se o carro volta a ser o mesmo. No caso aqui, eu tenho um cabeçote, tá? Eu tenho um cabeçote aqui de um motor GM, né? Ele foi retificado, né? Então, vocês estão vendo, ele está até com plástico aqui de proteção. Isso a gente só tira na hora da montagem, para evitar sujeira, evitar que algo possa danificar as faces aqui. Tá? E o que leva o motor a ser retificado? Nesse caso aqui, houve uma corrosão no sistema de arrefecimento causado pela falta de aditivo. Né? Lembrando que hoje, ao colocar o aditivo, é muito importante que vocês também coloquem água esmineralizada, pois todos sabemos que a água nossa torneira, o cloro, né, ele acaba atacando bastante aí a parte aí de galerias, tanto do cabeçote, do bloco, quanto também de ceros, bomba d'água, né, tudo que está relacionado ao sistema de arrefecimento. Uma curiosidade, cloro reage muito com aço cromado, tá? Com superfícies cromadas, seja por deposição ou a própria peça em si. Existe um tipo de corrosão feita por cloro e flúor no cromo, que é muito severa e destrói muitas peças. Então, se eventualmente você for trabalhar com cromo, é necessário tomar alguns cuidados para contaminação por cloro, tá bom? Só curiosidade mesmo, de reação química. Quando você manda uma peça dessa para a retífica, primeiro que você precisa ter uma retífica de confiança, para que o motor seja feito e fique perfeito. Né? Ele volte a ter as mesmas características de quando ele saiu lá de fábrica, certo? Que foi o projeto do sistema de motor feito pela engenharia da montadora. Tá? Isso significa manter os limites de altura, né? Manter o ângulo de assentamento das válvulas, se realmente há necessidade de substituir também as válvulas, os retentores que vão ali. E também lembrando, quando se passa para a parte do bloco, quando você fala retificar o bloco, retificar o viribrequim, muitas vezes você vai ter que substituir as bronzinas, pistões, anéis, mas é o que eu sempre falo, se uma empresa se põe a fazer uma retífica do motor, uma empresa que realmente conhece de medidas, você não vai ter problema nenhum. Lembrando que é um complemento, retífica, qualidade, peças de qualidade e a mão de obra também, utilizando os torques, né? E todas as especificações técnicas para aquele motor. Então, sendo feito isso, a retífica de motor ela não traz problema algum. O único detalhe é que esses motores de gerações mais novas, nós estamos tendo grandes problemas porque são motores que dificilmente você vai conseguir fazer retífica. Então, né, fica um lembrete para os carros mais novos, toma muito cuidado com o tipo de lubrificante que você usa, com a maneira que você conduz o veículo, a maneira que você cuida das trocas de óleo periodicamente, o sistema de arrefecimento, porque existem motores que estão chegando hoje na nossa oficina que é totalmente inviável você fazer uma retífica, devido ao alto custo de peças. Inclusive, algumas peças a montadora não fornece, ela só fornece o bloco fechado. Isso encarece demais o trabalho. Então, lembrando que retífica de motor é uma coisa que funciona perfeitamente, e quando que você leva o motor à retífica? Quando ele tem consumo de óleo, quando ele tem ruído, ou normalmente ele está superaquecendo, né? O sistema de arrefecimento começa a jogar água para fora, mesmo depois de você ter trocado aditivo, trocado válvula termostática, bomba d'água, você descobre que está passando compressão para o sistema. Então, são algumas situações que você percebe que o motor precisa passar por uma retífica. Espero que tenham gostado, espero que continue aí postando no canal suas dúvidas. Lembrando a todos que todas as sextas-feiras... Bom, teve isso aqui, uma breve introdução sobre retífica. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui, que vai trazer mais informações dele executando a retífica do motor, tá? Fazer um comentário aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está usinando a parte interna aqui desse furo que vai ser colocado o pistão depois, né? Deixa eu comentar com vocês o seguinte, ó. Motores mais antigos, que é isso que o rapaz estava falando lá, eles já vinham com uma sobreespessura maior aqui, para que fosse possível fazer essa retífica eventualmente, tá?
era possível, inclusive, comprar aqui umas camisas que a gente usinava isso daqui, tirava aqui um passe de uma certa medida aqui para fazer essa retífica, tá? E depois vinha com uma camisa e ensacava esse furo aqui do pistão de ponta a ponta. Essa camisa, o próprio fabricante do motor já fazia, já existiam as medidas padronizadas. Ó, se você vai dar a primeira retífica, você tem que tirar tanto e usar o kit lá da camisa para encaixar aqui. Que aí, no final das contas, ele ficava com o diâmetro interno aqui desse furo certinho para você chegar e colocar o pistão. Tá? Mas isso é que o rapaz falou, são os motores mais antigos, certo? Porque era uma coisa assim mais comum ter retífica de motor, então os motores já vinham com essa previsão, esse sobremetal. Só que isso é custo, né? Colocar um metal que em tese é sobressalente, fica mais caro, o bloco fica mais pesado, fica um pouquinho mais caro. Ah, John, mas é uma mixaria. Mas a Fiat usa 3.000 motores aqui por dia. Imagina quanto que é isso no final de um ano. Né? Então, assim, os motores mais novos, eles não têm essa sobreespessura. Por isso que o rapaz falou que é inviável, às vezes, fazer a retífica de motores. Por quê? Porque não tem. Eles não têm nem a sobreespessura e nem o kit de camisa para fechar isso aqui. Bom? E lembra o seguinte, isso aqui é um bloco de motor. Ele dentro desse bloco, tem uma infinidade de canais aqui, onde passa água. Por quê? Porque a água ela tem que escoar por dentro do bloco aqui para fazer a refrigeração do motor. Né? Nesses motores mais novos, esses canais estão tão próximos aqui do furo aqui do cilindro, que se você retificar, você vai provavelmente esbarrar num desses canais de água de refrigeração. Por isso que tem alguns motores novos, que o rapaz falou lá, que não tem como dar retífica. Bom? Vamos continuar aí. O que ele está fazendo aí agora? Vai dar o brunimento. Agora ele está fazendo a retificação plana. Não sei se isso é do próprio bloco do motor ou cabeçote. Acho que é o bloco do motor, né? Ó, tá fazendo aí a retífica, tá lá o rebolo girando e tá fazendo a retificação plana. Dá até para ver as estrias do brunimento lá.
Isso aí é a biela, é uma das bielas. Ó. Olha o que ele está fazendo agora. Ele está fazendo a usinagem interna ali da biela. E agora vai fazer a retífica do virabrequim. Percebam que tanto o rebolo como o virabrequim estão girando no mesmo sentido. Mas o ponto de contato fica como se eles estivessem em sentidos opostos, mas o giro está na mesma rotação. Vocês já conhecem o torquímetro. Os casquilhos, né, que o pessoal chama de bronzina também. O que é isso aí, pessoal? É um mancal de deslizamento, né?
Se alguém conhecer, depois vocês me tiram a dúvida, por exemplo, nesse caso de retífica, eu acho que a pessoa tem que trocar a cabeça do pistão também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem os kits de cabeça de pistão adequado para quando a gente faz retífica. Tá? Depois, se alguém tiver conhecimento aí e puder ajudar a gente a entender, porque se você... Oi, vai falar. Você fala o kit da cabeça de pistão é os anéis? Muda só os anéis? O pistão continua o mesmo pistão? Se não me engano, se o pistão não tiver ruim, continua o mesmo pistão. Só troca os anéis. Ué, na verdade, uma vez eu pesquisei, foi o contrário, você troca tudo. Troca tudo? Porque quando você faz a retífica, você tem que trocar. Pois é, eu achava que trocava a cabeça do pistão completo junto com os anéis, e isso já vinha padronizado. Você tem a retífica, você fez ali um passe de tantos décimos de milímetro lá padronizado, e você vai e pega um kit de cabeça de pistão adequado para aquele novo diâmetro. É isso mesmo. Isso é uma dúvida minha, realmente. Eu falei por dedução, né? Por isso que eu estou perguntando a você. Aí o cara já vai e coloca lá e já vai fechando. Bom, teve esse vídeo, eu achei interessante. E tem aqui mais dois curtinhos aqui, ó. Esse daqui é para mostrar alguns tipos de retífica, tá? Isso aqui é uma exposição, uma feira para venda de equipamentos. É interessante aqui também, porque o cara vai apresentar algumas aqui. Então, vamos conhecer aqui também. É isso aí, galera. Eu quero mostrar para vocês aqui um equipamento que muita gente ouve falar, mas nunca viu de perto, né? É uma máquina para fazer a usinagem do cabeçote, a famosa plaina. Sabe quando o cabeçote queima junta, né? Acontece uma revisão, vai fazer um trabalho no cabeçote? É esse tipo de equipamento aqui que é usado, ó. O cabeçote é montado em cima de um gabarito que vai manter ele nivelado, e essa aqui é a plaina. Ela vai girar e vai fazer essa usinagem aqui, ó. Vai retirando o material do cabeçote e deixando nivelado. Entendeu como é que funciona? Bem legal, né? Mas não é só o cabeçote que recebe esse tratamento, não. O bloco também. Olha só, aqui um bloco de caminhão, parece, uma caminhonete. E aqui também o mesmo serviço. Porque não é só o cabeçote que sofre empenho. O bloco também pode acontecer de sofrer esse tipo de coisa. E aí, tem uma máquina para usinar o bloco de ferro. Legal, né? Ainda aqui no stand de equipamentos da retífica, temos uma máquina de usinagem de sede de válvulas. O que é a sede de válvulas? Essa parte aqui, ó. Onde trabalha a sede de válvulas do motor, do cabeçote. Bem interessante, é uma máquina exclusiva aí para usinagem desse componente. Vamos lá, turma. Muito comum em cabeçote, em ferro fundido, acontecer superaquecimento e acontecer também trinca. Não é só empenamento, acontece também a trinca. Essa máquina é um teste de trinca por imersão. Olha só, é um tanque de água com um sistema de vedação. O cabeçote é todo vedado, ele é mergulhado e é injetado ar comprimido. Com esse tipo de técnica é possível localizar possíveis bolhas, né? Localizar os vazamentos. Bem interessante o teste de trinca e por imersão. Pessoal, para fechar essa parte de retífica, uma máquina bem interessante que é a máquina para usinar cilindros. É a última palavra que eles estão falando aqui nessa parte de usinagem. Uma máquina que veio para agilizar o processo. Como é que é o seu nome, Vera? Ô, Lucas, explica pra gente aqui o seguinte. O que ela tem de diferente das máquinas comuns aí que fazem a usinagem, que a gente já conhece nas científicas? É uma máquina que hoje agiliza o processo pela agilidade dela, esse colchão de ar flutua facilmente, né? Ela usa um colchão de ar, então ela está deslizando aqui agora nesse trilho, usando um colchão de ar. Peça de mais ou menos 200 quilos aí. Flutua que nem uma manteiga aí por cima, né? Muito legal, cara. A agilidade com a centragem dela é bem rápida, para começar o processo de usinagem, tudo bem
bem ágil. Ela é bem ágil e tem uma potência legal para trabalhar com bloco de alumínio, bloco em ferro fundido. E só para ter uma ideia, tem um empresário a fim de montar uma retífica. Quanto custaria mais ou menos um equipamento desse? Cara, essa aqui hoje está girando em torno de 59 mil. 59 mil é um preço razoável para um equipamento desse, pela agilidade que vai trazer para o dono de uma retífica, né? Bacana demais, pessoal. Olha só, curiosidade para vocês. Seu carro começou a fumar, está queimando o óleo, ele vai passar por uma sobremedida. Essa é a máquina responsável dentro da retífica para usinar o cilindro, abrir o cilindro. O carro passa de uma medida maior, 0,40, 0,50, 1 milímetro. Vai depender de bloco para bloco. Vocês viram que o cara falou 59 mil reais? Só que esse vídeo é de 8 anos atrás, 2014. Lembra mais ou menos o que você estava fazendo em 2014? Tenta ver quanto tempo isso tem. Imagina quanto é essa máquina aqui agora. Dá para ter uma noção Então, hoje começa. A noção do porquê que uma retífica de motor é tão cara. Né? Então, cuidado. Mantenha ali a manutenção em dia para não dar problema. Aqui está a retífica de um virabrequim. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês também. Para poder explicar para quem vai ver o vídeo, é aquela pedra gigante ali, exatamente, que vai fazer o quê? Vai fazer um polimento ali, vai cortar, né? Ela corta o eixo e aqui mede. Aqui é a medida. Exatamente. Aí, ó, quem não sabe como é que uma retífica de eixo. Cara, que legal. Como é que você faz com a parte móvel aqui, ó? O móvel, essas placas aqui, elas colocam, elas saem do centro. Tem uma escala aqui, cada eixo tem uma medida. Na escala aqui, eu coloco na escala usando duas valas. Esse aqui ainda não foi mexido, não. Não. Aí o de lá tá ficando zero. Qual medida? 0,25. É a primeira retífica. Cara, que bacana. Então tem que ser uma pedra super feita pra isso, né? O grão dela é super fino. Nunca imaginei como que era isso. Muito bacana. A gente zerou ali, tá na medida. Aí ele vai comer devagarzinho. Ela tem a largura certa ou não? Depois eu ando para um lado e para o outro. Você que faz isso? Exatamente. Manualmente. Olha que bacana. Eu achei que fosse totalmente diferente. Eu achei que fosse uma base do torno, igual o torno vai fazer no amortecedor e tal. Que legal. Para quem nunca viu uma retífica de eixo, tiro o comparador que faz uma medida, aí eu vou andar na perna de um lado e do outro, aí você vai tirar o resto ali. Tá rolando ali água, óleo? Água, com óleo solúvel. Aí isso fica circulando, tem um tanque lá, tipo um tanque de querosene. Ela entra no tanque lá e circula. Muito bacana. O de cá tá pronto, olha que bacana. Esse aqui, esse pino aqui fica sendo uma referência também para o outro. Não, que apoia, só propõe que ele é muito grande, então um apoio ali no meio. Bacana. Aí, galera, vai fazer a retífica de eixo, é desse jeito aí. Você vai fazer do móvel hoje ainda? O móvel tá pronto. Tá pronto? Ah, que sacanagem. Tá tudo bonitinho. Uma hora dessa eu vou dar sorte, vou pegar você fazendo aqui a retífica completa. Aí eu vou mostrar. Não, eu já fiz. Vou mostrar pro pessoal do meu canal do YouTube como é que faz. Muito bacana. Eu nunca tinha visto uma retífica de eixo, primeira vez. Tá vendo aí, né, turma? Olha o tamanho da máquina. Quem está comandando a máquina aqui é o seu Walter. Depois vai fazer o brunimento. A mesma coisa que fez no bloco do AP, faz depois no eixo. Muito interessante, né? Prende ali e vai fazer o brunimento dele.
Como o Dinho tá explicando aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá explicando ali, ó. Faz tipo um polimento e fica daquele jeito lá, ó. Esse é o cara. Dá um tchau pra galera aqui, ó. Dá um tchau, um salve aí, ó. É isso aí. Você viu lá como é que é feito a retífica do Vida Brequim? Bacana demais, né? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não sabe como é que é. Eu, particularmente, não sei. Bom que a gente encontra até retificador mudo, né, no YouTube, né? Bom, pessoal, é isso então. Nosso módulo de retífica, passei tudo para vocês. Aula teórica com os conceitos, material de estudo está lá. Os vídeos aqui é a parte de oficina, mostrando as máquinas, como fazer e outras curiosidades. E esse material complementar para a gente ver alguma coisa também. Vocês já perceberam que nessa parte mecânica tem muita coisa no YouTube aí de gente que é simplesmente curioso. Ele vai lá, filma o próprio trabalho dele e faz essa gentileza para a gente de colocar no YouTube para a gente aprender também. Tá? Tem muita coisa interessante para quem quiser conhecer um pouco mais. Tá bom? Aqui, ó, 22h33, eu acho que por hoje encerra. A avaliação desse módulo de retífica é esse trabalho que eu passei para vocês. Eu vou dimensionar aqui um prazo bacana para vocês fazerem, para não ficar muito para trás. E, novamente, quem está devendo trabalho, faz lá e manda para a gente. Tá bom? Tranquilo? Pode falar, Will. Estava olhando aqui a plana, né? A plana, quer dizer, a retificadora plana. Sim. 100 mil. 100 conto? Uhum. 100 pila. Agora, assim, o cara que tem a retífica, ele não tem só uma máquina, ele tem que ter várias para fazer os diversos serviços. Sim. Né? Aí você passa a respeitar mais o valor do serviço do companheiro. Né? Você fala, retificar o motor de um Gol é R$5.000. Mas olha o que precisa ter por trás para fazer aquele motor. Né? E só a máquina, né? Só a máquina. Fora a mão de obra aí do cara que está vindo fazendo isso há 30 anos, né? O custo de energia, a estrutura, tudo é custo. Ferramentaria. Ferramentas, né? Esse negócio todo. Então, pessoal, vai fazer um serviço, né? Tem que ter respeito com o serviço do cara também. Você vai ficar pechinchando demais. Depois você encontra um curioso lá que vai te entregar um negócio lá que vai dar problema depois. Aqui, ó. Beleza. Pergunta para vocês. Eu estou sentindo falta de alguns alunos nossos, de alguns colegas que... Deixa eu encerrar essa gravação aqui primeiro, depois só para conversar.